Bom dia, bom dia, bom dia. Ó, peguei o feio desprevenido. Não achei graça. Ah, beleza, vamos continuar aqui. Ele tá Tô lendo os casos, olhando ó. que aqui a gente vai... Nessa semana que passou, algumas pessoas compartilharam suas histórias, né? Com essa expressão, esse sintoma da depressão. E hoje nós vamos trazer essas histórias reais para falar com vocês, para a gente poder conversar aqui sobre as causas reais, né, da depressão. Bom dia, bom dia, bom dia, Tati, Jennifer, Mari, bom dia. E é muito importante, mas muito importante mesmo esse assunto, porque a depressão hoje, vamos abrir aspas, ela se torna comum e não é à toa. Considerada até normal. Não é à toa que ela se torna comum por conta das histórias que nos fazem ir para este lugar. E é importante, todos nós, em algum momento, ficamos tristes ou um pouco mais tristes, ou nós podemos entrar em uma patologia. E é importante também aprender a reconhecer isso e que não existe algo errado no nosso cérebro. Isso eu acho que é o principal do que a gente vai trazer aqui pra vocês. Gente, me deu um frio e agora me deu um calor. São vocês que me dão calor. Não, tá perto de mim. É isso. Vocês veem, né? Aqui é muito fogo. Ele fala Bom dia, isso, gente, porque ele Mariane. tem muito fogo no mapa, tá? Bom, vamos voltar aqui. Eu acho que uma das principais coisas que a gente traz hoje nessa live, né, é a depressão não é uma maldição, não é algo que surge do nada, não é algo que eu fiz de errado, ou melhor, talvez a gente possa olhar por essa perspectiva quando a gente está se negligenciando, não olhando para si, afastado de si, né? Isso pode sim gerar a depressão, porém o que a gente vai trazer aqui é um chamado. A depressão é um chamado para que a gente possa reavaliar a nossa vida, para que a gente possa entender que algo que a gente está fazendo não está sendo bom para nós, né? E por conta dos casos reais que foram compartilhados com a gente, então essa live vai ser um pouquinho diferente, porque essas pessoas que abriram seus corações, obviamente a gente não vai trazer nomes aqui, tá? Mas nós vamos trazer esses casos para mostrar para vocês quantas coisas tem em comum nessas histórias, tá? Porque a gente traz que a depressão fala sobre perdas de território, né? Sobre conflitos de identidade e fica muito vago, né? Quando a gente consegue trazer essas histórias, vocês vão ver como isso fica presente, né? E até mesmo na minha própria história, isso também está presente, tá? Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. É tão bom estar aqui de novo com vocês. Bora então, vamos começar. Vou começar por... Amor, pega aí, por favor, as histórias. Tem duas pessoas que compartilharam que eu cheguei, né, a trazer um feedback, mas eu quero retomar... Não, daí não. As outras, isso. Que foi aqui uma pessoa que disse que teve depressão pós-parto, então a gente quer falar sobre isso, esse momento da mulher, né? São todas as mulheres que têm depressão pós-parto? Não, tá? Por quê? Porque é a percepção que a gente tem daquele momento, do que está sendo vivido. Não é o que se vive, é como se vive, tá? Ei, Raquel! Delícia! Saudade já também. E hoje ela se encontra, depois de anos, né, num outro processo de depressão. Então, eu quero pegar daqui... Fala. Não, ia falar até em relação à depressão pós-parto, uma coisa muito importante dos trabalhos do Dr. Hammer. A depressão ela está associada a hormônios. Os hormônios que vão nos levar a deprimir ou não são dois muito conhecidos, testosterona e estrogênio. É essa balança hormonal que nós chamamos, né? Essa proporção testosterona-estrogênio que nos leva... Testosterona e estrogênio que nos leva a deprimir ou não. Durante o parto, os hormônios... eles mudam, principalmente essa parte de estrogênio vai ficar mais aumentada, e no pós-parto, isso tudo volta para um outro lugar. E quem já estava quase lá em depressão, e a gravidez acabou, por exemplo, mascarando, no pós-parto isso vem forte. Mascarando porque os hormônios mudam, tá, gente?
E aí nós vamos vir para a parte aqui conflitual. Então, falando sobre isso, né? Então vamos convidar aqui as mulheres, né, que já gestaram e que já pariram, né? O que é esse evento, né, na vida de uma mulher? Bom dia, Débora. Estamos falando, né, de uma pessoa que tinha uma vida, né, que tinha provavelmente o seu trabalho ou já a sua rotina dentro de casa, que começa a gestar um bebê, né? Então, tudo que acontece no corpo dela, então, fora a alteração dos hormônios, ela tá gestando, né, criando, construindo essa vida. A partir desse momento que ela está gestante, né, ela ganha uma nova identidade de gestante. E as pessoas olham para ela com um olhar diferente do que olhavam anteriormente. Conseguem entender que só aí a gente já tem uma mudança, tá? A partir daquele momento, ela não é só mais uma mulher, né, que é filha, que é esposa, que tem a sua identidade no trabalho, enfim, ela também é uma gestante. Gestantes costumam ter um olhar mais acolhedor das pessoas. Ela costuma ser tratada diferente, inclusive ela tem lugar diferente nas filas, né? Ela tem lugar diferente para sentar, ela tem para estacionar, o que eu acho certíssimo, tá? Porém, não é disso que a gente está falando. Essa pessoa é olhada de uma outra forma, ou seja, ela começa também a se perceber, porque a gente está falando de percepção, de uma outra maneira. Muito cuidada, né? Com muita atenção. Enfim, tudo isso acontece. Fala, amor. Tudo depende da percepção, então a percepção pode ser muito boa e ela ficar muito bem com aquilo, ou ela pode se incomodar com aquilo. A gestação, ela pode ser leve, um momento super feliz para a mulher, ou ela pode passar mal, ela pode enjoar, pode ter uma série de coisas, ou ela quer fazer coisas que antes ela amava fazer, por estar gestante não pode. Então, olha quanta coisa acontece. Tem muita coisa acontecendo ali, ok? Beleza. Aí a barriga cresceu, né? Essa gestante vai para um trabalho de parto, né? Passa por todo um processo que é sim um processo de luto, tá? Apesar de junto com isso vir uma vida, mas é um luto daquilo, disso tudo que a gente tá falando aqui, né? No momento que o bebê sai da barriga, ela não é mais gestante, certo? Ela se torna mãe. E a partir do momento que ela se torna mãe, ela também tem mexe com ela em outras questões de identidade. Ela ganha uma nova identidade, né? Afinal, ela é mãe, se torna mãe, e ela fica muito mexida por entender que aquela pessoa que ela era antes não está mais aqui agora. Por quê? Porque tudo aquilo se transforma. Então, existe aquilo, mas ela não consegue se identificar mais com o que era antes. Ela precisa construir agora um novo olhar para ela a partir dessa identidade nova que ela ganha de mãe. Ela continua sendo outras coisas, porém, essa identidade, a gente sabe, né, que toma um lugar muito grande na vida de uma puérpera. E aqui tem uma coisa muito interessante que eu vi a Fê fazendo na prática com a irmã dela. A partir do momento que o bebê nasce, muitas vezes, eu vou pegar o exemplo da irmã dela que chama Flávia, não é mais assim a Flávia, é a mãe do Lorenzo. E aí vamos visitar... as mães aqui, né, as mulheres que são mães aqui, podem contribuir aqui com isso que a gente está falando, tá? Aí vão levar um presente? Aquela pessoa que tinha todos os cuidados porque estava gestante, né, ela passa a ser a mãe de uma pessoinha que chegou, né? Ela não tem mais aquele cuidado. Todo aquele cuidado vai para o bebê. Todo aquele olhar amoroso vai para o bebê. E aí, por exemplo, né? Vai comprar um presente? É sempre pro bebê. Ninguém mais olha pra mulher. Todo mundo olha para o bebê ou para a mãe do bebê. E eu vi, a Fê falou, não, eu tô comprando um presente pro meu sobrinho e vou comprar um presente pra minha irmã. Eu olhei, ela falou, ela continua sendo uma pessoa diferente, né? Não diferente, mas existe ali uma pessoa que não é só mãe. Continua existindo o ser humano. Eu falei, uau! E esse foi um cuidado que eu tomei, por quê? Porque eu atendo muitas mulheres, tanto tentantes, gestantes e puérperas, né? E por acompanhar o sofrimento, a dor ali, eu entendi
tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês, todos esses movimentos que vão sendo vividos, né? Então, por que que algumas mulheres expressam... por que que muitas mulheres expressam depressão pós-parto? Fê, agora traz o olhar biológico para a gente poder integrar isso. O principal aqui acaba entrando, né, nesse conflito de identidade. Então, fui gestante, como foi a gestação? Aí nasceu o bebê. Quem sou eu agora? Né? Quem sou eu agora? Porque tem uma vida que depende de mim. E aí eu não consigo dormir, ou eu não tô conseguindo amamentar. Olha quantas coisas que tocam. Não sou capaz de amamentar, não sou capaz de estar feliz o tempo todo. Porque... Não, nem somos, né, capazes de estar felizes o tempo todo. Mas o que acontece, né? Nossa, eu sou mãe, sempre quis ser mãe. E é um momento mágico, como que eu posso... As idealizações, né, do que é essa maternidade. Por quê? Porque existem os desafios de não conseguir dormir, existe o desafio porque naquele momento você não vai trabalhar, existe o desafio que naquele momento os hormônios estão mexendo de novo e você não consegue se reconhecer no que está acontecendo ali. Já escutei de muitas puérperas, né, eu tenho saudade de mim. Olha que forte é isso, né? Muitas mulheres que estão nos primeiros meses, né, pós parirem, que falam isso. Eu tenho saudade de mim, eu não me reconheço mais, eu não sei mais quem eu sou. E aí entra, imagine uma mulher, né, que a vaidade é muito importante, se arrumar, se preparar e ficar ali uma semana, né, sem, eu tô usando no extremo aqui, mas sem pentear o cabelo, ou se preocupar com isso, porque é um outro momento de vida. E aí entra no, eu nem me reconheço mais. Eu acho que vai para além disso, né, dessa questão da vaidade, eu não consigo mais tomar um banho, né, com tranquilidade, eu não consigo mais ter um momento para mim. Por quê? Porque a gente sabe que os primeiros meses de vida do bebê demandam muito da mulher, demandam muito dessa mãe, né? Então, por isso faz sentido essa depressão pós-parto para algumas mulheres, quando elas têm essa percepção, né? A Paola tá falando aqui, como não estamos preparadas, acho que teremos que ter um acompanhamento, não é fácil e gemelar, Aqui a gente vai cair numa outra coisa, tá? Nessa questão da gemelaridade, que é uma coisa que a gente trabalha bem dentro da integrativa transgeracional, que vai acontecer no próximo fim de semana. Agora, sexta, sábado e domingo. Você teve gêmeos, ou você tá falando por você ter vindo de uma gestação gemelar? E aí a Paola falou aqui verdade, né, sobre isso que a gente está falando, todo esse contexto, a Mari colocou aqui perfeito. A Raquel, na minha época, eu me construí mãe e mulher, tive filho nova, então eu realmente usei essas identidades para viver e ser no mundão. Senti dores, óbvio, mas foram diferentes do quem sou agora. E aqui... Que a gente precisa integrar, né? Tudo é incluído. Então, só um minutinho, mano. Uma das percepções que às vezes a mulher pode ter é que tudo aquilo que ela foi deixa de existir. E, na verdade, o trabalho até em psicoterapia é integrar tudo aquilo que foi antes e somar com aquilo que eu construo agora. Só que para muitas mulheres é muito difícil, é uma dor muito grande, tá? Porque elas sentem que perderam a identidade anterior. E aí o trabalho terapêutico é incluir tudo o que foi e somar com o que eu sou agora. A Raquel trouxe aqui que ela foi mãe cedo, e aqui pode também entrar uma diferença. A mulher, quando construiu... Paula teve gêmeos. Quando a mulher ela é mãe um pouco mais tarde, ela já construiu uma identidade que pode estar muito consolidada. E quando ela tem que temporariamente deixar aquela identidade de lado, o impacto pode ser muito forte. Aí a Raquel falou, virou uma potência para enxergar essa união na mulher, muito bonito. Com certeza, quando a gente consegue fazer essa integração, isso é muito potente, né? Algumas mulheres demoram para conseguir fazer isso, outras têm um sofrimento muito grande, né? E outras não conseguem, tá? Por isso, sim, o acompanhamento terapêutico é muito importante nessa fase, tá? Não só para as mamães, para os papais também, tá? Porque hoje eu atendo pais, né? De puérperas, né, pais de bebês que acabaram de nascer, ou seja, maridos de puérperas, que estão, de alguma forma, ali nesse processo também, e que para eles também é muito difícil, tá? Então, todo mundo, né, se a gente pudesse idealizar uma sociedade, né,
se isso fosse possível, né, eu acho que mamães e papais, mulheres e homens, né, nessa fase, deveriam estar acompanhados, porque é um processo muito intenso, né? A Paula, sim, eu tive gêmeos, tá? Engravidez de gêmeos, trigêmeos, né? Aí a gente vai olhar para uma coisa dobrada, né? E aí a mulher, é isso, ela precisa de respaldo, de suporte, de ajuda, de amor, de afeto, né? Olha o que a Drica colocou aqui, perfeito. Eu tive na minha segunda gestação, pois me questionava se conseguiria dar conta do meu primeiro filho. Vocês percebem que cada história é uma história, cada percepção é uma percepção, mas como faz sentido biologicamente a depressão pós-parto? Isso não quer dizer que é normal, isso quer dizer que a gente precisa olhar para como essas maternidades estão sendo esperadas e vividas, tá? Que é, quando eu falo esperadas, é a nossa expectativa sobre a maternidade, sobre quem nos tornamos a partir daí e a realidade vivida, né? Porque nós temos uma idealização e temos a realidade, tá? Exato, ok. Drica, eu me questionava se podia amar meu segundo filho como o primeiro. Tamo tudo junto. Isso também é comum, né? Para quem tem um segundo, um terceiro filho. Se questionar sobre muitas coisas. E a relação que cada mãe tem com cada um dos filhos é única. Por quê? Porque aquele serzinho que veio ali, ele é único. Então, ele desperta nas mães e nos pais coisas diferentes de um outro filho, que desperta coisas diferentes, tá? Nós temos mais, a gente tem, como é que fala? Afinidades, né? A gente tem diferenças. Às vezes, aquela criança que veio nos lembra muito de nós mesmas, então a gente revive muitas coisas. Enfim, tem muitas coisas que acontecem. Então, aqui eu queria pontuar isso. Então, estamos falando tanto de um conflito de identidade e também de perdas de território, porque muitas mães, quando têm bebês, precisam, por exemplo, estão de licença maternidade, né? Então, não estão no trabalho. Elas podem ter essa percepção de ter perdido um espaço, tá? Então, vocês percebem que aqui a gente vai somando coisas, porque quando a gente tem a expressão da depressão, não é uma única coisa. São fatores combinados. Tudo bem? Ok. Qual que você quer ir agora? Agora, aqui, não, então aqui são 3 histórias diferentes, mas que eu quero que vocês percebam. O nosso convite aqui é para vocês perceberem o que elas têm em comum, tá? Porque isso também é uma questão que a ansiedade é só, que a depressão traz. Kátia, integrar a minha mulher de volta em mim, confesso, levou quase 2 anos e ainda tem sido um processo de aprendizagem. Eu digo pra mim, é o maior amor e o maior desafio juntos. Tem muitas mulheres que concordam aqui com você. E importante, a Kátia, ela não deprimiu, só que ela vai entrar em momentos de tristeza, momentos que ela vai se sentir perdida, que ela se sentiu. E isso também faz parte da mesma história. Então não precisou ir para uma patologia que ela não saísse do lugar. Só que vai mexer. Adrica, essa visão é surreal, de achar que tem que ser a melhor mãe, fazer tudo, e este primeiro momento é um momento de tanta mudança. Exato, eu acho que a cobrança que cada mulher se coloca também colabora para que o processo seja mais difícil ou mais fluido, né? Então, é sempre a nossa percepção e as nossas vivências anteriores também de como a gente se relaciona com a gente mesma, tá? Michele Cristina, acho muito relevante se falar também sobre a maternidade atípica. Atendo muitas mães de crianças com TEA, TDAH e percebo que é um quadro bem comum e pouco falado por profissionais e na família. Com certeza a gente precisa incluir todas as maternidades, né? Quem acompanha aqui sabe que a gente não trabalha com esses rótulos, a gente sabe que existe o comportamento, mas a gente tira essas identidades, né, de rótulos dadas para essas crianças, para que isso possa ser vivido individualmente, a experiência de cada um, né? Mas é sim muito importante se trazer esse tema. Exato, fez, gratidão por tudo. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. Uma pessoa escreveu, eu tive depressão, foi após a notícia do suicídio de um ex-noivo e o não acolhimento da minha família. Então vamos lá, né? Aqui a gente tá falando de uma perda.
Uma outra pessoa falou, a última vez que expressei foi ao perder os gêmeos. Era gestação. Tá? E agravou depois que meu pai faleceu. Estamos falando de perdas novamente. Aqui, uma outra pessoa colocou, eu desde os meus 12 anos fui mais a fundo em minha terapia, com 21 anos, agora estou na pior fase, porque agora tenho a depressão e estou em luto. Esse mês fará 1 ano que minha filha de 6 anos faleceu. Estamos falando aqui de novo, tá? De perda, de uma doença rara. Bom, daí aqui ela conta um pouquinho da história, né, da filha dela que faleceu. Vocês percebem nessas histórias, cada uma aqui do seu jeito, né, o ex-noivo que se suicida, a perda de gêmeos numa gestação e depois a perda do pai e aqui a perda de uma filha. O que essas histórias têm em comum? E quando a gente pensa num aspecto biológico, isso faz muito sentido. Por isso a gente hoje traz aqui para vocês essa referência biológica e para trazer para vocês como ninguém expressa depressão do nada, por nada, tá? Existe um conflito, existem situações de vida vividas que fazem com que o nosso organismo faça assim, deprimir, né? É um ir para dentro e ficar sem energia vital, tá? Vamos falar sobre o aspecto biológico. Biologicamente, né, as áreas cerebrais que levam dentro dessas perdas estão relacionadas ao coração, literalmente, tá? São artérias e veias do coração, chamadas de coronárias. Então, as pessoas que a gente carrega aqui no coração. Por mais, por exemplo, digamos que ela não... A primeiro caso, que é que o ex-namorado que se suicidou, por mais ex-noivo, que não tivesse uma conexão, tivesse sido há muito tempo, foi alguém que já esteve aqui. Foi alguém que ela já construiu, né, uma parte da história e até pensou no futuro numa outra construção. Filho, pai, então nem se fala. São pessoas que a gente carrega aqui. E quando há um impacto nessas pessoas que a gente carrega aqui no nosso coração, a gente deprime. E por que deprime? E por que deprime? Isso é uma coisa muito importante. A depressão tem um sentido biológico muito inteligente. Quando nós perdemos um território e nós não vemos nenhuma possibilidade, né, de recuperar esse território, o nosso corpo vai economizar energia e nós vamos ficar nesse stand-by, é assim que fala? Stand-by. Stand-by. A gente vai ficar ali até que o nosso cérebro encontre uma solução. Aí, nesses casos... Que a gente possa ressignificar essa perda. Nesse caso, é viver o processo de luto. Porque uma coisa é, né, terminou um relacionamento, vamos dizer um noivado ou um casamento. É um processo onde existe uma perda de território, essa pessoa pode deprimir até ela entender, opa, existem outras possibilidades, ou está na hora de começar uma nova história. Agora, quando é um processo de perda relacionado a uma pessoa que faz a passagem, então o luto ele vai precisar ser vivenciado. Sentido e elaborado. Para depois, opa, a vida precisa continuar, ou algumas pessoas demoram mais tempo, ou elas não se recuperam também. Porque precisa de ajuda, né? A gente precisa de ajuda. Então, quando a gente fala contrair para expandir, exatamente, a Paola também colocou aqui, interiorizar o sentimento, puxa, que dor, né? Não queremos passar para os outros, o luto é preciso e precioso. Eu adorei isso, Paola. É preciso e precioso. E se a gente atravessa sentindo tudo o que é preciso sentir, a gente consegue transformar e sair ali do outro lado dessa travessia de uma nova forma. Muito importante, a irmã gêmea da depressão é o estado de expansividade, de euforia. Nossa, até apareceu os balãozinhos na tela. De euforia. Ou seja, o que acontece muitas vezes, que vocês já devem ter visto, a pessoa perde e ela não deprime. Aí ela se torna workaholic, ela vai começar a fazer coisas, ela não para mais por nada. Porque na nossa, né, o nosso sistema, ele vai querer o quê? Sobreviver. Para algumas pessoas, sobreviver vai ser justamente parar, entrar em contato, né? Sentir intensamente. E aí eu vou ficar ali, parado, né? Para outras pessoas, o sobreviver vai ser não entrar em contato.
não sentir. E aí essa pessoa entra nessa euforia, né, numa energia excessiva que ela vai gastar. Né? Então algumas pessoas vão trabalhar incessantemente, outras pessoas vão sair, vão para balada incessantemente, vão se relacionar incessantemente. Tipo, também é uma estratégia de sobrevivência. Ou seja, se eu perdi alguém no meu território, eu vou fazer o maior número de amizades, eu vou sair, eu vou curtir. Uma mulher, por exemplo, que ela perde uma gestação, ela pode ir para o oposto de querer engravidar novamente a qualquer custo. Para repor? Tá vendo? É a mesma chavinha, inclusive nas áreas cerebrais. Aqui a gente estava falando das perdas, né? E perdas de território. E essa terminologia é muito biológica, mas tudo aquilo que a gente considera nosso, que a gente considera precioso para nós, é nosso território, tá? E aí eu quero entrar numa outra história que trago aqui, que a gente vai trazer aqui, porque o nosso primeiro território somos nós, tá? Nós somos o nosso primeiro território. E depois, tudo aquilo que nos é importante, tudo aquilo que a gente considera importante. Então, a gente tem territórios diferentes, né? Para algumas pessoas, o trabalho é um território, o Fê é meu território, nossos cachorros e gatos são nosso território. Né? Claro que eu tô falando das coisas que são importantes aqui pra gente, né? Para algumas pessoas, isso muda. Por exemplo, a gente pode falar hoje para um adolescente que vive essa tecnologia excessivamente, que o celular dele é um território para ele. E se ele perde aquele território, isso tem um impacto muito grande. Quando a gente estava falando das perdas, né? Quando a minha primeira depressão, que foi uma depressão muito grave, eu tinha um primeiro namorado, né? Que era aquilo, era o meu mundo, né? A minha vida era ele. E quando esse relacionamento termina, eu deprimo, tá? Então, e lembrando que ela é uma mulher canhota. Aí isso também, nós vamos falar bastante, vamos nos aprofundar nisso na imersão da depressão à expressão, que a gente vai fazer nos dias 2 e 3 de outubro. Mas mulheres canhotas deprimem com mais facilidade e isso é uma questão hormonal, tá? Do funcionamento da nossa lateralidade cerebral. A gente vai se aprofundar mais nisso na imersão, mas as pessoas que estudam com a gente já sabem disso. Então, por exemplo, eu já tive algumas depressões ao longo da vida. Tá? A primeira foi a mais grave, que foi aquela depressão que é o estereótipo da depressão, que é o que as pessoas leigas conhecem como depressão, que é a pessoa que fica na cama, né, que não tem mais energia nem vontade de nada, né, não toma mais banho, não escova os dentes, emagrece, fica muito triste. Uma coisa que a gente traz aqui, que geralmente as pessoas não sabem, mas uma das fontes ali também de que gera, né, que pode fazer uma pessoa deprimir, é uma raiva não permitida, né? Então, mulheres que estão aqui principalmente, né, nós somos educadas para sermos gentis, amorosas, então a gente entende que a gente não pode dizer não, então a gente entende que a agressividade, ou melhor, o que gera a agressividade, a raiva, não é um sentimento bom, então a gente não se permite sentir isso. Isso também é um dos focos do que pode gerar a depressão, né? E depois, ao longo da vida, eu deprimi mais algumas vezes, não como essa, né? Porém, hoje eu entendo que é como o meu sistema funciona por eu ser uma mulher canhota. E aí, a gente também, com esse conhecimento, com essa consciência, a gente pode se trabalhar terapeuticamente, né? Para não expressar isso dessa maneira. Né? E eu fui me entendendo nessa minha lateralidade cerebral, fui entendendo que eu precisava me posicionar mais, que eu precisava dizer os não necessários, que a raiva é boa sim, e que ela faz parte sim, e que tá tudo bem sentir raiva, isso não me faz uma pessoa não boa, né? E tudo isso fez com que eu não deprimisse mais, tá? Mas é uma mudança de percepção e de posicionamento na vida, tá? É um trabalho que é possível se fazer. Agora, vamos para uma outra história aqui. Então, estávamos falando do território, tudo aquilo que a gente percebe como nosso, tudo aquilo que é importante pra gente. E temos o nosso primeiro território, que somos nós mesmos. Pega aí, amor, o caso, por favor.
Essa pessoa, ela não compartilhou na caixinha, ela compartilhou no direct. Eu conversei com ela e perguntei se a gente poderia trazer, sem falar o nome dela, a história dela. Ela me autorizou, por isso eu estou trazendo aqui, tá? Ela disse: depressão é uma velha conhecida. A primeira vez que lembro de ter contato com ela foi por volta dos 11 anos. Estava passando por abusos e foi bem difícil, sem apoio. O que me fez acordar foi uma tentativa de me matar, com gás na cozinha, matei os meus passarinhos. Olha que forte, né? Então vamos lá. Por que a gente está falando que nós somos o nosso primeiro território e como essa história que ela compartilhou aqui com a gente traz isso? Se eu estou sendo violada, se eu estou sendo abusada, né? O meu território está sendo invadido. Eu sinto que eu não tenho limites, né? Que eu não tenho fronteiras, que isso não é respeitado. Então, isso pode ser vivido como uma perda de território. Agora eu vou deixar o Fê falar aqui mais dessa parte biológica. Limites, eles são sempre importantes, porque é o espaço, né, entre o meu corpo, a minha biologia e o meio ambiente. Se o ambiente me toca, sem eu querer que ele me toque, isso é uma invasão do meu espaço, é uma invasão do meu território. E se eu não consigo reagir a isso, isso vai fazer com que eu me feche. De alguma forma, a gente pode falar mesmo que é uma sensação de estar desprotegido. Se eu não consigo estar limite, qualquer coisa pode me tirar o espaço. Qualquer coisa pode me invadir. Invade o meu território, então eu sinto que eu não tenho mais isso. Eu não tenho mais meu território porque eu não consigo proteger esse território. E vem uma coisa que é muito importante da depressão, que se é percebido, uma pessoa que vai entrando no estado de depressão, cada vez mais ela reduz o seu espaço. Primeiro ela transita por toda a cidade, depois ela transita só pelo seu bairro, depois ela reduz isso à sua casa, até reduzir só o seu quarto, até reduzir só a sua cama. Olha como vai diminuindo, porque é como se ali eu conseguisse ter o espaço só meu e protegido. Se eu sair daqui, é muito perigoso. Consegue perceber? E aí isso pode trazer uma percepção de falta de sentido para a vida, né? Porque se a minha percepção é de que o mundo é tão perigoso, de que eu posso ser violada a qualquer momento, que eu não posso confiar, né? Isso vai me gerando uma perda de sentido. Muitas pessoas, quando deprimem, elas têm essa percepção de falta de sentido, né? Do porquê levantar no dia seguinte, do porquê continuar buscando por coisas diferentes, né? Então, é sempre um chamado. Vocês percebem? É como se o nosso sistema tivesse dizendo pra gente assim: olha, isso que tá acontecendo, essa forma que você tá vivendo, não tá bom pra você, né? Muitas vezes a gente se afasta de si e não percebe. A depressão pode ser um chamado. Eu falo que pra mim as depressões que eu tive ao longo dessa jornada, elas foram um resgate. E isso não quer dizer que faz ser florido, cor-de-rosa, não. Né? Foi difícil, teve muita dor, teve desistência, né? Porém, foi o que me trouxe de volta também. Claro que eu estava acompanhada, em terapia, com suporte, né, das pessoas mais próximas de mim. Por isso que eu falo. E às vezes, gente, aquela primeira depressão lá mais forte, a gente não tem nem forças para pedir ajuda, né? Então, também para as pessoas que estão ao lado de pessoas que estão sofrendo e que a gente percebe, por que trazer esses conflitos para a consciência é tão importante? Porque às vezes a gente pode estar do lado de uma pessoa que está nesse processo, mas, por exemplo, ela pode estar num estado maníaco, ela pode estar num estado eufórico, e a gente fala, nossa, não, a pessoa tá saindo horrores, né, tá, sei lá, trabalhando horrores, tá ótima, né, ou tá bem, e não tá, né? Às vezes a pessoa começa a ficar agressiva, e a gente acha que depressão tá relacionada à tristeza, né? E aí é o que a gente fala dos parezinhos dentro dos trabalhos do Hammer. Então, por exemplo, dentro dos conflitos de identidade,
das contrariedades que são vividas, a expressão é a agressividade. Ou eu agrido o outro, ou eu me autoagrido. E muitas vezes a autoagressão ninguém percebe. Porque pode ser desde se cutucar, se cortar, fazer algo num lugar onde ninguém vê. Arrancar a pelinha da unha, sabe? Tem gente que fica sangrando aqui, assim. Roer a Isso é unha, arrancar autoagressividade. cabelo. Quando eu tenho um comportamento autoagressivo, é porque eu tenho uma raiva que precisa ser colocada pra fora, mas eu não me permito direcionar isso pro outro, né? Pra um sujeito. Então eu faço isso comigo mesma, tá? Paula, eu me lembro, né? Eu me lembro que eu comecei a tomar banho e me esfregava tanto que machucava a minha pele. É Autoagressão. difícil, nem lembrava. Agora abriu a caixinha. Essas lives também servem para isso, né? Conforme a gente vai falando aqui, vocês vão acessando coisas de vocês. E isso vai trazendo possibilidades para que vocês possam olhar para transformar. Porque a gente só consegue transformar e mudar aquilo que a gente consegue ver e perceber, tá? A Paula falou que abuso é horrível, com certeza. Drica, eu tenho esse sentimento de pra que levantar da cama? Pra que tudo isso? Meio que um sentimento de fundo na minha vida, mas ao levantar continuo fazendo tudo que é necessário e que gosto de fazer. Drica, isso pode ser realmente um chamado, né? Para que você possa trabalhar essa falta de sentido, porque já estive nesse lugar também, né? Eu digo que numa das minhas depressões eu conseguia ser funcional, né? Eu trabalhava, vivia a minha vida, mas enxergava a vida em preto e branco. E dar sentido para a vida é uma coisa muito importante. A gente tem um circuito dentro de nós que é o circuito do buscar. E a gente precisa dessa esperança, do ir atrás daquilo que a gente pode fazer diferente, que pode fazer a gente se sentir diferente. Quando esse circuito tá... quando ele tem um bloqueio, a gente fica nesse lugar de falta de sentido. E aí a gente precisa recuperar. E aí eu, Fernanda, não conheço nada melhor do que terapia, tá? Terapia mesmo, sabe? Processo ali toda semana, olhando para sua vida, olhando para o que está acontecendo, olhando para as histórias que estão sendo engatilhadas hoje, né? Histórias do passado. Porque a gente consegue, por sobrevivência, né? Viver essa vida em preto e branco, fazer o que é preciso ser feito, estar funcional, né? A gente poderia dizer. Mas e as cores? As cores são importantes, né? A gente se acostuma a viver em preto e branco. Mas será que faz sentido? Né? A gente precisa sair da sobrevivência e passar a viver. E quando a gente está vivendo em preto e branco é porque tem alguma coisa dentro de nós que ainda está se sentindo ameaçada. Por isso que eu falo da sobrevivência, né? Então, talvez aqui a gente possa dizer para você que esse é o seu pedido, né? O pedido do seu sistema de socorro, né? Um chamado para que você possa ver aonde se perdeu o sentido. Me fez lembrar de uma história, de uma depressão que... Ela falou, acho que tenho uma depressão de fundo. Drica, vou trazer aqui isso, porque o ano passado nós tivemos um caso, que hoje, inclusive, ela é terapeuta e ela está com a gente na mentoria, tudo. E ela chegou num estado onde ela, além da depressão, ela expressava crises de ansiedade e pânico. E a mãe dela havia falecido há 1 ano. E o luto, como a gente trouxe, é uma das coisas que leva para a depressão. Pode levar. Pode levar para a depressão. E só que aquela dor, ela veio para a terapia e por mais recursos que eu trazia, ela não conseguia enxergar. E como a gente sabe, né, os trabalhos do Hammer, e outros já falam disso, inclusive dentro da área da psicologia, nós precisamos ter uma outra memória aí de perda, para essa perda estar doendo tanto e a pessoa não conseguir encontrar recursos. E foi aí aonde nós mergulhamos na história dela com algumas ferramentas, e eu descobri que ela não era a primeira filha, que ela vinha de uma gestação gemelar. E olha só, quando a gente foi fazer o encaixe dela, ela não era a primeira, ela não era a segunda, não era a terceira, era a 4ª filha. E a hora que isso veio à tona, além dela se conectar, que ela vinha de uma gestação gemelar, né, ela entendeu que a função dela não era a de filha número 1, era a de filha número
4. E na hora foi muito, muito louco, que assim, ela conseguiu prestar atenção no que eu falava. É como se ela estivesse hipnotizada pelas histórias, pela posição que foi dada para ela. A gente pode dizer tomada. Tomada. Né? Por aquelas histórias. E a partir dali ela falou, opa, existe um outro caminho. Foi o primeiro passo para ela sair da depressão. Foi o primeiro passo para ela sair dessa depressão de fundo que provavelmente acompanhava ela há muitos anos e nem sequer ela percebia. E esse trabalho, né, da ordem de nascimento, da gente se conseguir estar no nosso lugar dentro do nosso sistema familiar, todo esse trabalho é feito dentro da terapia integrativa transgeracional. E após essa sessão, 15 dias depois, tinha a terapia integrativa transgeracional, ela fez, ali ela voltou a desabrochar para o mundo. E depois encontrou um outro sentido que fazia parte dela ser quarta filha. Né? Porque quando ela foi fazer faculdade, ela estava em dúvida entre administração e psicologia. Olha só que louco. Só que como filha número 1, que foi a criação dela, fazia sentido fazer administração. Mas como filha 4, psicologia fazia mais sentido. E hoje ela é terapeuta integrativa. Fica até o convite aqui para você ou para vocês que estão aqui. Eu cheguei a falar nos stories antes da live, né, que em setembro tem bastante coisa legal acontecendo aqui, e uma delas é esse workshop, que é uma imersão de 3 dias, sexta, sábado e domingo. Onde nós atendemos todas as pessoas, terapia integrativa transgeracional. São só 15 vagas. E aí eu vou entender a minha ordem de nascimento e qual é o mandato que isso traz para minha vida, para minha história dentro da família. O meu sol, o meu signo solar, como que eu vou usar essa força para cumprir essa missão, né? Às vezes eu acho que eu sou filho número 3, mas houveram perdas gestacionais, às vezes nem sabidas, e isso a gente consegue entender qual é esse lugar dentro. Às vezes a gente vem de uma gravidez gemelar, né, onde um dos... Ai, como é que fala? A gestação gemelar. Peraí, me fugiu a palavra e o Fê não tá conseguindo me ajudar. Onde um dos embriões foram redução embora, embrionária. tá? Aconteceu uma redução embrionária e a gente não sabe, e a mãe também não soube, né? E isso faz com que a gente, né? Se a gente veio de uma gravidez gemelar e um dos embriões foi embora, então já não somos né? Tínhamos 2, então a gente precisa entender qual é a posição que a gente ocupa. Nós temos uma terapeuta aqui na live, né? Que ela descobriu a gemelaridade dentro do curso, foi conversar com a mãe dela falou, eu tive um sangramento. Tá? Então, tudo isso a gente faz essa pesquisa, né, essa vivência dentro da terapia integrativa transgeracional. Então, quem quiser informação depois manda mensagem pra gente no direct ou escreve, eu vou deixar a live salva, pode escrever aí embaixo na live que a gente entra em contato com vocês. É no próximo fim de semana, sexta, sábado e domingo. Pode ser feito à distância, tá? Nós temos 15 alunos só. Por quê? Porque nós atendemos todo mundo com a grade de lealdade familiar, com os exercícios sistêmicos, para poder fazer esse trabalho. E para quem é terapeuta e quer usar essa ferramenta, já sai sabendo fazer todo esse processo. A gente tem muitas pessoas que saíram da integrativa transgeracional já aplicando isso nos seus clientes com resultados incríveis e maravilhosos. Então fica aqui o convite. Elaine, eu vou falar aqui sobre essa questão que você falou, como expressar, né, essa raiva, já vamos falar sobre isso. E um outro convite que a gente vai deixar para vocês aqui, tanto para vocês que já vivenciaram depressões, quanto para vocês que estão expressando depressão hoje, para vocês que são terapeutas e atendem muitas pessoas com depressão, a nossa imersão da depressão à expressão, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de outubro, que é uma quarta e uma quinta, das 7 da noite, das 19 horas às 22 horas, aonde nós vamos explicar o nosso olhar todinho, passo a passo ali, para, né, os tipos de depressão, para os conflitos por trás do que gera a depressão. Vamos olhar para a parte biológica, vamos olhar para a parte sistêmica e vamos trazer ferramentas para se trabalhar com a depressão no consultório. E Okay? Isso tudo com investimento de R$ 99,00, é um presente mesmo para vocês. Isso é muito importante, trazer a questão do valor, só R$ 99,00. Vocês vão mergulhar com a gente no nosso olhar para como a gente trabalha com os nossos pacientes, para as pessoas que estão expressando ou já expressaram. É um processo de autoconhecimento, né? E para quem quer
trazer novas ferramentas para se trabalhar a depressão dentro do consultório com os seus pacientes, é R$ 99,00 o investimento, tá? Também é só chamar a gente aqui, ou aqui nos comentários da live, ou no direct, que a gente passa as informações e o link para vocês. Quais as formas de expressar a raiva? Gente, primeira coisa, a raiva é um sentimento, né, que todos nós sentimos, né, por mais que muitos de nós a gente reprima, tá? Ela não significa agressão e muito menos violência. É claro que a violência é gerada a partir de uma raiva descontrolada, né? Porém, no nosso dia a dia, como que a gente pode perceber a raiva? Então, nos momentos onde a gente gostaria de dizer um não, isso é movido pela raiva. Nos momentos onde a gente gostaria de dizer algo que a gente deixa de dizer para expressar algo que não tá bom para nós, isso é movido pela raiva, né? Então, eu diria que os primeiros passos de expressão da raiva é perceber os seus limites e colocá-los no mundo. Depois tem um passo mais difícil, que é sustentar os limites, né? A gente percebe quais são os nossos limites, a gente expressa os limites e depois a gente sustenta os limites, tá? Então, os nãos que eu preciso dizer, né, o meu posicionamento, a minha expressão em situações onde eu tô sentindo que eu não tenho voz, tô sentindo que eu não sou ouvida, tô sentindo... Fala. Importante aqui, vocês veem que o que a Fê tá falando, eu não tô agredindo ninguém, eu não tô gritando com ninguém, tô simplesmente eu estou colocando simplesmente sendo honesta comigo. Então, olha só. O não que eu falo pro outro é um sim pra mim. Uma expressão de raiva sem estar mostrando raiva. Porque a raiva ela só vai surgir quando essas coisas forem ultrapassadas. Então, começa por aí. Dizer os nãos que eu preciso dizer. E bancar, né? Porque tudo na vida adulta tem consequências. Então, eu digo não, e daí isso tem consequências. Então, eu começo a expressar daí. Eu posso expressar também coisas do tipo, alguém fez algo pra mim que me machucou, e eu falo, eu não gostei disso que você fez pra mim, isso não me fez bem. Isso é uma forma de expressar a raiva. Agora, tá, já tenho muita raiva acumulada, não me dou bem com a raiva, não consigo elaborar a raiva, pra mim é muito difícil sentir raiva, não me permite sentir raiva, porque eu sinto que eu sou uma péssima pessoa se eu sinto raiva. Aí a gente precisa trazer pro corpo. Terapia, né? A gente precisa trazer pro corpo, né? E o que é trazer para o corpo? Fazer atividades onde você possa direcionar essa raiva. Então, lutas, por exemplo, né? Vai para um boxe, vai para uma arte marcial, um Muay Thai da vida, um Kung Fu, né? Terapias que trabalhem o corpo. Então, aqui a gente tem a bioenergética, a gente tem a experiência somática. São formas de você ir trazendo a raiva para fora. Porque se você não está colocando a raiva para fora, você está colocando a raiva para dentro. E aí o corpício avisa. Aí a gente tem sintomas, como, por exemplo, gastrite, né? Como, por exemplo, problemas nos dentes, tá? A gente vai falar sobre tudo isso dentro da imersão da depressão à expressão, tá? São sinais, né, que sua mente e corpo tá te dando de que você não tá colocando a raiva que você precisa para fora, tá? O corpo, ele dá sinais o tempo todo. A Fê falou que eu me arranhava para me sentir, às vezes me pego fazendo isso no banho. Tem uma coisa interessante, né, que é quando eu sinto muita dor emocional, quando aquela dor me é insustentável ou insuportável, eu me infrinjo dor física para momentaneamente poder me desconectar da dor emocional, tá? Então isso que está sendo trazido aqui é uma das estratégias de sobrevivência, né? Então essa coisa de se esfregar, tem gente que se belisca, tem gente que se corta, né? Eu me gero uma dor física para poder, por aqueles instantes, me desconectar da minha dor emocional, tá? Isso acontece, é uma estratégia de sobrevivência. A Drica falou, obrigada. Aureni.
Eu estou numa fase que cumpro com os meus compromissos, sou funcional, mas sinto uma tristeza e choro todos os dias. E depois que descobri uma situação a respeito do meu filho, piorou o meu quadro. Aqui a gente já consegue ver que você está precisando de ajuda para olhar para essas coisas, né? Fica aqui o nosso convite para a imersão como um primeiro passo, tá? E uma sugestão de terapia. Você viu, Aurene, quando a gente trouxe a história, a Paula falou, nossa, me lembrei, abriu uma caixinha aqui. Então, essa imersão, 2 e 3 de outubro, pode abrir outras caixinhas que vão te ajudar também a compreender tudo isso. A Jê trouxe aqui, a terapia integrativa transgeracional é incrível, a experiência, além de nos acolher, nos dá uma nova lente para as relações com os outros, recomendo demais. A Drica fez uma pergunta interessante aqui, e os filhos não desejados, tem algum lugar na família? Então, eles vieram... Com toda certeza. Tá, sistema familiar pediu, agora a sensação, a percepção de não ser desejado já gera outra coisa. Isso a gente vai trabalhar na terapia integrativa transgeracional também. Então, sim, todos os filhos, desejados ou não desejados, têm um lugar dentro da grade de lealdade familiar, dentro do sistema familiar, tá? E eles precisam ser incluídos para que todos os filhos estejam no seu lugar, tá? Paola, eu não entendi a sua pergunta. Eu acredito. Ela falou não fazer. Também é uma expressão de raiva? Se esse não fazer é eu não quero fazer algo, é um limite que eu dei. A Paola, teatro. O teatro ajuda, tá? Eu fui do teatro e me ajudou muito nisso. Aliás, foi no teatro que eu descobri, que eu tomei consciência da minha relação disfuncional com a raiva. Né? Numa dinâmica dentro do teatro que eu tive que expressar raiva, eu disse pro meu professor, mas eu não sinto raiva. Ele falou, não, mas todo mundo sente raiva. Eu falei, não, eu não sinto. Né? E aí eu levei pra terapia. E aí, se a gente nega a raiva nesse nível, né? Eu não sinto raiva, temos um problema, gente. Porque não é de Deus sentir raiva. Temos um problema. Se você acha que você não sente raiva, por favor, vá olhar pra isso. Ok? A Tati, corrida ajuda a expurgar a raiva? Sim, se eu tenho consciência de que eu tô fazendo isso, né? Se eu vou correr, porque eu corro todos os dias, não tem essa função, né? Mas se eu faço esse link, né? Eu vou suar a raiva, eu vou expurgar a raiva através da minha corrida, sim, é super legal, tá? A dança pode ser considerada uma atividade que ajuda o corpo? Sem dúvida nenhuma. Daqui a pouquinho a gente vai para nossa aula de dança. Vamos até compartilhar aqui com vocês. Na época que eu dançava todos os dias, quando eu sou uma pessoa, gente, que usei muito e ainda uso a energia da raiva para gerar movimento. O Fê tem uma boa relação com a raiva. E quando eu tava muito puto, a dança me ajudava a extravasar. Gente, e não é só para raiva. A dança, ela é ótima para tudo. Ela é terapêutica. Dança não é terapia, mas é terapêutico, tá? Elaine, vocês sempre dando clareza, obrigada, que bom, a gente fica feliz, estamos aqui para isso. O que é o filho estar no seu lugar? Nossa. O filho estar no seu lugar, assim, de uma forma bem simples por exemplo, eu nasci achando, né, e vivi a minha vida toda achando que eu era a primeira filha, então é como se eu tivesse a missão do primeiro filho, tá? Essas missões a gente já falou em lives anteriores, falamos uma por uma, tá? Depois, já bem mais velha, com mais de 30 anos, eu fui descobrir que a minha mãe tinha tido uma perda gestacional, né? Então, o que já não me coloca mais no lugar de primeira filha, porque essa perda gestacional foi antes da minha gestação. Ou seja, eu poderia ser segunda, poderia ser terceira, tá? Como essa gestação, a minha gestação veio um ou 2 anos depois disso, a gente já vai investigar uma gestação gemelar. Tudo isso a gente explica na integrativa transgeracional, o porquê disso, tá? E aí, eu fazendo, né, a minha grade, eu fui entender que eu era terceira. Quando eu trouxe isso para a consciência e pude expressar esse meu lugar, o lugar de terceira filha, a minha vida fez assim, ó, tipo, uma ascendente, né? Começou a fluir mais. Eu comecei a trabalhar as minhas questões de identidade. Por quê? Porque eu ocupava um lugar que não era o meu, né? Então aí é natural que você tenha questões de identidade, conflitos de identidade. Tá? A gente já viu uma que também foi criada com a primeira e era a segunda, e desde que ela foi pro lugar de segunda, assim, muita coisa mudou na vida dela, uma sensação de...
Então, estar no seu lugar é saber exatamente a sua ordem de nascimento, que lugar você ocupa e qual é a sua missão dentro do seu clã familiar. Tudo isso a gente faz dentro da terapia integrativa transgeracional, tá? A Tatiane falou aqui, meu Deus, chego até a fazer uma expressão facial específica quando digo que não sinto raiva. Eu não sinto raiva, não. Gente, se alguma das mulheres aqui falou junto comigo aqui, nossa, eu já falei isso, ou eu falo isso porque eu não sinto raiva, terapia, tá? Vá buscar terapia. Todos nós sentimos raiva, a raiva não é um sentimento ruim, é um sentimento assim como os outros. E ela tem o seu lugar, tá? E nós precisamos dela para poder viver em sociedade. Ou seja, dizer os não necessários, colocar os limites, expressar aquilo que a gente precisa, ou que a gente quer, ou que é importante pra gente. Então, se alguém aí repetiu, eu não sinto raiva, lembra da tia Fê aqui, que falava isso, teve muitos problemas de dente, muitos. Teve gastrite, expressou depressão algumas vezes. Gente, o corpo fala com a gente o tempo todo, dá sinais o tempo todo. A gente ouve, se a gente sabe ouvir e consegue interpretar o que é que ele tá dizendo. Vou procurar assistir as lives anteriores. Assiste, Drica, e deixa comentários lá pra gente saber o que você achou, tá? Nessas últimas lives, semana passada não teve, porque a gente tava de férias, mas as 3 lives anteriores a gente falou um pouco sobre isso, tá? Sobre a nossa posição dentro da família, sobre o signo que a gente nasce, tudo isso. Gente, é isso por hoje. Vamos estar de volta. Eu sinto raiva, é libertador. Yes! Na imersão do Seja Você, a gente fala um pouquinho sobre isso também, né? É muito importante que a gente possa dizer isso e ficar em paz com isso. Eu sinto raiva e tá tudo bem. Não faz de mim uma má pessoa, né? Todos nós, seres humanos, sentimos raiva. Aliás, os animais também têm essa emoção, né? Eles só não conseguem denominar isso como um sentimento. Por quê? Porque os animais não elaboram, né? Mas eles também sentem, tá? Tenham uma excelente semana. Deixem aqui nos comentários ou mandem no nosso direct se vocês tiverem interesse tanto em fazer a integrativa transgeracional, que ainda tem algumas vagas, ou a imersão da depressão, a expressão, que vai acontecer nas noites do dia 2 e 3 de outubro por R$ 99. Essa é uma oportunidade imperdível para você que quer se aprofundar nesse tema hoje tão presente, que é a depressão. Um beijo gigante no coração de vocês, uma semana de muita luz para todos nós e até a próxima segunda com os Fês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.